Pode sentar ali, varão. Pode sentar ali, já está faltando 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Aqui. O microfone. Pega o microfone. Já vai começar já. Falta 2 minutos só. Tira o trem branco assim do microfone. Eu sei. Isso, pode deixar que eu pego. 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 Isso, pode deixar que eu p
Olá, boa noite, comunidade cristã Rehoboth. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por mais uma quarta-feira, por mais uma reunião. Eu convido você que está aí na sua casa, que possamos nesse momento nos desconectar de tudo que rouba a nossa atenção, que nos distrai, para que possamos nessa noite podermos juntos receber o melhor de Deus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Eu, antes de começar, onde você está aí na sua casa, onde você está indo para casa, no seu carro, onde você estiver, eu quero orar contigo. Nós iniciarmos nessa noite essa ministração, mas antes de tudo eu quero orar contigo para que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela possa se conectar com você e você com ela. Amém? Aleluia. Deus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero nesse momento assistindo, Deus, essa live, Senhor. Deus, que o Teu Santo Espírito possa ir agora de encontro a essa pessoa, meu Pai. Deus, que o Senhor possa estar abrindo os olhos espirituais para que possamos entendê-los. Entender, Deus, aquilo que a Tua palavra diz, aquilo que o Senhor quer ministrar para as nossas vidas, aquilo que o Senhor preparou de melhor, Pai, para nós nos encontrarmos, nos conectarmos com a Tua presença. Espírito Santo, nesse momento que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais para que a Tua doce palavra possa adentrar, Senhor, em nossos corações e penetrar, Deus, no mais profundo do nosso espírito. Deus, na autoridade do nome de Jesus, cada pessoa, meu Pai, que está nesse momento conectado, ouvindo, Deus, que o Senhor possa, Deus, levar, Senhor, cada um a estar, Deus, totalmente desconectado do mundo secular, Deus, e entrar, Deus, totalmente, Pai, na Tua presença, porque eu sei que nessa noite o Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas. O Senhor tem algo para fazer na minha vida e na vida de cada um de nós. Pai, aquilo que o Senhor preparou de melhor, Senhor, que seja derramado, Deus, que vá de encontro a cada um dos meus irmãos, que vá de encontro a cada pessoa que está, Deus, assistindo ou ouvindo, Deus. Espírito Santo, toca em cada vida, faz aquilo que o Senhor preparou para ser feito hoje, Deus, e que elas permita que esteja totalmente desligado do mundo secular, para que dê total legalidade para o Teu Espírito agir e fazer aquilo que o Senhor preparou. Que não possa ser amanhã, Deus, mas que seja hoje, seja agora, Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Antes de iniciarmos aqui a leitura da palavra, o bispo, ele está aqui do lado na sala e ele manda avisar que no final ele vai estar orando por você. Você que mandou o seu pedido de oração pelo WhatsApp, no final nós vamos estar orando junto com o bispo de Paula, tá bom? E que Deus nos abençoe e que você possa estar ligada, sintonizada na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, porque Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Amém? Aleluia. E hoje o nosso tema abordado é transformando tragédias em vitórias. Irmãos, quantas e quantas tragédias, muitas vezes eu posso não estar vivendo um momento de tragédia, mas quantas pessoas estão vivendo momentos de tragédia? Ou que você não esteja, mas irmãos, tragédias é algo que pode acontecer comigo e com você a qualquer momento. Não é verdade? Mas nós precisamos ter as ferramentas ideais espirituais em Deus para nos momentos de tragédias você sair vitorioso em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E hoje eu quero trazer uma palavra de algo acontecido lá no Velho Testamento, de uma pessoa que viveu um momento de tragédia, mas ela atentamente buscou
os recursos corretos para transformar a tragédia que estava sobre a vida dela em vitória e em bênçãos em nome de Jesus. E assim Deus vai transformar na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 2 Reis. 2 Reis, amém? Vou abrir aqui a minha palavra eletrônica, minha Bíblia eletrônica aqui, amém? Glória a Deus. 2 Reis 1, e a gente vai ler do 1 ao 7, que conta a história de uma mulher viúva, amém? Glória a Deus. Diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio os credores para levar os meus 2 filhos para serem servos, ser escravos. E Eliseu lhes disse: que te hei de fazer? Eliseu fez uma pergunta, uma interrogação àquela mulher. Ele quer dizer: e o que eu tenho com isso? O que eu tenho que fazer a respeito disso? E Eliseu lhes disse: diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Eliseu: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus 2 filhos, e deita o azeite e todas aquelas vasilhas, e põe-a à parte, e o que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes trazia as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a seus filhos: trazei-me ainda mais vasilhas. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverás do resto. Aleluia, né? Irmãos, esse texto, essa história, ela mostra a tragédia que essa mulher estava vivendo. Aquela época, mulher, ela não tinha emprego, não tinha trabalho, não trabalhava, era apenas dona de casa. E o seu esposo tinha falecido. E em todo o trajeto de vida deles, em construção, eles não fizeram reserva, eles não tiveram uma reserva de, como é que posso dizer, de bens, para que quando um ou outro partir, morrer, ter um recurso para se manter a sua família, manter os seus filhos. E aquele homem morre e deixa a viúva com 2 filhos, e a única herança que ele deixa para aquela família, dívidas. E tudo naquela vida daquela mulher, a partir dali, era tragédias. E a palavra do Senhor, ela diz que os credores vieram à porta daquela mulher cobrar a dívida que o seu esposo tinha deixado. E ela vivia um momento de tragédias, porque não tinha recursos, não tinha absolutamente nada, não tinha emprego, não tinha renda para pagar os credores as dívidas que o seu marido deixou. E a única coisa que ela tinha eram os seus 2 filhos, que, tirando da vida dela, a tragédia aumentaria sobre a sua vida. Que situação, né? Muito complicada. E aquela mulher, ela não teve uma outra saída.
a saída correta ela providenciou para a sua vida. Não é? E a palavra de Deus, irmãos, nos ensina, né, que nós precisamos ou temos que buscar as saídas corretas. E nós servimos a um Deus do impossível. Quando enfrentamos situação aparentemente impossível, como momentos de tragédia, assim como essa mulher estava enfrentando, estava vivenciando, vivendo, né? A gente olha e vê que não tinha, aos olhos humanos, não tinha saídas. A única saída era o quê? Os seus filhos para ser tomado como escravo, ser levado como a quitação da dívida que o seu esposo deixou. Mas olha uma lição que eu e você nós precisamos aprender para as nossas vidas, né? Essa mulher, ela estava enfrentando um momento difícil, problemas, né? Primeiro, a perca do marido. Segundo, seus filhos que estavam sendo tomados como escravo. E essa história, ela nos ensina que Deus, ele é capaz de mudar as coisas e recuperar as bênçãos ao meio às tragédias. Eu não sei qual é a tragédia que você enfrentou ou está enfrentando, mas Deus, esse Deus, ele pode, em meio a essa tragédia, trazer a solução, ele trazer as bênçãos para você. Aos filhos de Deus, Deus não permite que venha as circunstâncias, que venha a adversidade, que venha os temporais, os desertos, os vales, que ele não esteja contigo para te dar as saídas, te dar os direcionamentos corretos. Em meio às tragédias, ele te dá a vitória, ele te dá as bênçãos, ele te dá as saídas corretas, porque Deus, ele trata os seus assim. E a palavra diz que essa mulher, o marido dela, ele era discípulo de Eliseu, ele andava com Eliseu, ele tinha um relacionamento com Eliseu, que era o seu pastor, era quem ministrava, era quem ensinava, era quem pregava, né? E a gente, lendo a história de Eliseu, ele era um profeta-chefe, o qual ele ensinava, ele preparava novos profetas em Israel. Então esse homem, esposo dessa mulher, ele era um dos discípulos de Eliseu. E eu creio que em todo o seu tempo de andar, de estar junto com Eliseu, ele acumulou no seu depósito espirituais orações em Deus. E quando ele partiu, ele não deixou recursos financeiros, mas no mundo espiritual ele deixou algo de Deus para a vida. Foi quando veio e supriu a necessidade da sua esposa, dos seus filhos. Ele deixou dívidas? Deixou. Ele deixou um momento inicial que vemos que era tragédia na vida dessa família. Sim, isso é fato, isso é verídico. Mas no mundo espiritual ele deixou algo. As orações dele, Deus continuava ainda respondendo. Que Deus, ele despertou aquela mulher e ela procurou o homem certo, ela procurou a quem teria as respostas de Deus para a vida dela, quem iria dar as saídas para tirar ela da tragédia e colocar ela na vitória. E quando eu e você, querido, nós acumulamos na nossa dispensa espirituais oração, nos momentos de tragédia, Deus, ele abre aquele depósito e envia a resposta daquelas orações na hora certa. E eu e você, nós somos socorridos diante das tragédias. Amém ou não? Essa história nos ensina algo sobrenatural. E aqui nós possamos ver 7 passos de como nós, em meio às tragédias, alcançar a vitória. E uma das primeiras, querido, diante das tragédias, o primeiro passo que eu e você nós temos que fazer é reagir à situação. Quando eu e você nós enfrentamos uma adversidade, quando eu e você nós estamos vivendo um momento que olhamos e não vemos as saídas,
nós precisamos reagir a essa situação. E assim essa mulher fez. Ela fez algo sobre a sua situação. Ela não sentou-se e ficou esperando que as coisas acontecessem. Não, irmãos. Diante de uma adversidade, a gente não podemos parar no tempo. Ela viu o problema, ela viu a situação, ela vivenciou todo aquele fato, mas ela foi proativa. E eu e você, nós precisamos, diante das adversidades, ser proativo. Ela foi proativa, como ela enfrentou a tragédia, a morte do seu marido, a possibilidade de seus filhos ser tomados como escravo. E nós precisamos, diante disso, além de enfrentar as situações, nós não podemos viver nos momentos de fatalismo. O que tem de ser, será. Não, irmãos, não é assim. Quando a adversidade vem, eu e você, nós temos que partir para cima, nós temos que avançar, nós temos que mostrar para o valente que eu e você, nós estamos com o mais valente. Nós estamos com a força do mais valente. Eu e você, nós estamos cheios da sabedoria que vem de Deus. Nós não podemos viver, irmãos, numa alta piedade. Porque essas coisas sempre acontecem comigo. Ô, irmão, você não é um coitadinho não, você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus, ele não criou filhos coitadinho não, ele criou filhos que ele deu capacidade para lutar e vencer. Deus, ele permite a adversidade, Deus permite que as coisas nos aconteçam, porque ele tem algo maior, ele tem algo melhor, ele está nos capacitando, ele está nos adestrando, ele quer mostrar que eu e você, nós podemos, nós somos mais do que vitoriosos, nós podemos sobre todas as coisas, porque nós temos aquele que nos fortalece. E essa era a reação daquela mulher. Uma outra situação é que eu e você, querido, nós não podemos a alta condenação ou acusação. Por que Deus não me ama? Você não me ama? Porque essas coisas acontecem comigo. Querido, essas coisas acontecem comigo porque Deus me ama e Deus está me capacitando. Deus está preparando uma bênção maior para a minha vida. Deus está preparando uma bênção maior para a tua vida. Quando essas coisas nos sobrevêm, irmão, não é porque Deus te deixou no meio do caminho, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus é cruel, não é porque Deus é vingativo. Não, irmãos, Deus te ama, Deus cuida de ti, Deus está contigo. Quando você está diante de um momento desse, Deus está contigo, irmão. Deus não te deixa só, não. A presença de Deus está contigo. Deus está ali naquele momento com você. Deus está te fortalecendo, Deus está te capacitando. Deus está enviando as pessoas certas para a tua vida, para trazer a palavra. Assim como Deus enviou a pessoa correta para a vida daquela mulher, que trouxe as respostas que ela precisaria, trouxe a solução para o problema dela. E eu e você, querido, nós não somos coitadinhos não, a adversidade nos sobrevém para nos tornar vencedor, para nos capacitar, para que a bênção de Deus nos alcance. Simples assim. Amém ou não? E nós possamos ver aqui, irmãos, exemplo, diante de uma situação dessa, de duas pessoas. Uma foi Josafá, lá no 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 3, quando se levantou os moabitas e os medianitas contra ele, armou uma cilada, veio guerrear contra ele, e a palavra de Deus aqui, ela diz que Josafá temeu, Josafá teve medo, Josafá ele foi tomado de medo naquele momento. Assim como essa mulher também, ela foi tomada de medo quando ela viu chegar na sua porta os credores cobrando uma dívida.
E muitas vezes nós vivemos esse momento. É normal, isso é coisa humana, de ter medos no primeiro momento. Mas a palavra de Deus diz que Josafá, ele não recuou o medo, não, querido. Josafá reagiu diante do medo e buscou o Senhor. E quando nós reagimos diante da situação e buscamos o Senhor, Deus nos dá a vitória. E você vê que Josafá teve a vitória de Deus na vida dele. Josafá saiu vitorioso diante dos medianitas e dos moabitas. A vitória de Deus veio sobre a vida dele. Há uma situação, mas Deus estava na frente, irmão, porque Josafá, ele colocou Deus em primeiro plano. Ele não deixou o medo veio, mas ele não permitiu o medo tomar o lugar de Deus no coração dele. Esse é o segredo de como eu e você transformamos as tragédias em vitória. Esse é o segredo de como podemos fazer essa transformação e eu e você nós sermos vitoriosos. Não é, querido, na força humana, não é no meu intelecto, não é na minha capacidade humana, financeira ou de relacionamentos, não, irmãos. Não é essa. É quando eu e você nós colocamos Deus no lugar devido na minha vida e na sua vida, eu e você nós alcançamos a vitória. Nós vemos a tragédia, visualizamos, mas Deus, ele nos dá a vitória. E Josafá, ele saiu vitorioso. Você também vai sair vitorioso. Eu sairei vitorioso em nome de Jesus. Amém? Uma outra situação foi de Davi. Quando Davi conduziu o povo de Israel pelo deserto, e que o povo começou a ver seus filhos e suas filhas, aquela situação toda complicada, e o povo se levantou contra Davi para apedrejá-los, e Davi se sentiu encurralado, diante de uma situação que aos olhos humanos não tinha saída, porque milhares de pessoas o cercavam para apedrejá-los. Mas Davi, querido, ele buscou no Senhor, e o Senhor trouxe a resposta para a vida dele, e toda aquela situação foi resolvida, e Davi saiu vitorioso em nome de Jesus. Para Deus, querido, Deus é especialista em momentos de tragédia, ele trazia as vitórias. E Deus vai trazer a vitória sobre a tua vida. Esse problema que você está enfrentando, irmãos, muitas vezes, para mim, é pequenininho, porque não está em mim. O problema que Davi enfrentou aqui, para mim é pequenininho, porque não foi eu, não foi você. O problema que Josafá enfrentou aqui, a gente olhando assim, de uma forma, quando a gente apenas lê e não estuda profundamente o momento, como todo o cenário aconteceu, a gente acha que foi uma coisinha. Não, irmãos. Foi tão grande quanto esse problema que você está enfrentando, foi tão grande quanto a cura do câncer que muitos estão aí tentando, estão buscando. Grande assim, irmãos, para ele foi tão grande quanto é para ti. Mas ele não teve medo. Ele reagiu diante da adversidade e ele buscou a Deus, e Deus entrou no negócio e mudou o cenário. E Deus vai mudar o teu cenário, irmãos. Deus quer mudar o teu cenário. Deus me colocou aqui nessa noite para trazer essa palavra, porque Deus quer mudar o teu cenário. Esse cenário de tragédia, irmão, é um cenário de vitória na tua vida. Agora, cabe você, querido, reagir diante da situação e dar o lugar devido que Deus quer na tua vida. Você tem entregado o lugar devido que Deus quer para a tua vida? Você tem dado assim como Josué deu, como Josafá deu? Você tem dado como Davi deu? Davi estava vivendo um momento ali, onde milhares de pessoas cercavam, gritando. A voz de Davi, irmão, se calava diante de tanto grito, de tanta situação. Um momento de tempo, leia essa história, estude um pouco essa história, que você vai ver o tamanho, a gravidade da situação que Davi estava vivendo. Tão grande como a cura do teu câncer, tão grande como a cura
teu problema renal, teu problema cardíaco, irmão, tão grande quanto esse problema que você está enfrentando, mas Davi deu lugar para Deus e Deus transformou a tragédia na vitória, e Deus vai transformar a tua tragédia nessa noite em nome de Jesus em vitória. Deus quer transformar, irmão. Deus não está lá no trono assim não, ó irmão, Deus está com as mãos erguidas sobre a tua vida. Deus, ele está trabalhando ao teu favor. Deus quer mudar o teu cenário. Agora, irmão, permita Deus mudar. Reaja diante da adversidade. Dê o lugar devido para Deus. Descanse o teu coração, crendo, colocando a tua fé no Senhor. Porque é assim que Deus quer fazer na tua vida. Foi assim que Deus agiu na vida dessa mulher. Foi assim que Deus agiu na vida de Josafá. Foi assim que Deus agiu na vida de Davi. É assim que Deus vai agir na minha vida. E é assim que Deus está agindo nessa noite na tua vida. Amém ou não, irmã? Ou irmão? Irmão, é o teu casamento que está fracassado. Dá o lugar devido desse barco, porque o Senhor, ele quer pilotar esse negócio diante dessa maré de azar. Ah, o teu marido saiu de casa? Foi? Foi, irmã, é mesmo. Jesus quer tomar o lugar do teu marido e direcionar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer trazer as respostas. Ele quer te conduzir, irmã, pelo caminho correto. Deus quer te colocar em lugares altos. Deus, ele está removendo a tragédia da tua vida para colocar a bênção, a vitória. Ô irmão, é o filho que está desviando para o caminho errado. Descansa teu coração no Senhor, irmão. Descansa o teu coração no Senhor, irmão. Dê o lugar devido. Faça como Davi. Faça como essa mulher. Dê o lugar devido na tua vida para Deus agir e mudar a situação que você está vivendo. É isso que Deus quer. Deus não está te pedindo nada além, irmão. Nada além, irmão. É a única coisa que Deus te pede nessa noite. Dê o lugar devido para o Senhor. Qual é o lugar devido que Ele quer na tua vida? Você quer saber? Posso te falar? Você não zanga comigo? Ele quer tomar todo. Deus, ele não quer metade. Deus não gosta de pedaço não, porque ele não te dá pedaço. Deus quer tomar todo o teu ser, toda a tua vida, quer que você se envolva de corpo, alma, mente e espírito no reino dele, porque ele quer te dar vitória, ele quer te dar o melhor. Deus não tem pedacinho de bênção para você não. Satanás dá migalha, mas Deus te dá a bênção completa, Deus te dá em abundância, Deus não dá pedaço. É por isso que Deus quer na minha vida e na tua vida a integridade, integral. Deus quer integral na minha vida. Deus quer integral na tua vida. Deus quer mudar o teu cenário, irmão. Deus quer mudar o teu cenário, irmã. Mas olha, você ainda não deu a integridade todo, por inteiro, integral. Entregue para Ele e você vai testemunhar depois o que Deus fez na tua vida. Amém ou não? Esse é o primeiro ponto de como eu vou reagir. E a minha reação precisa ser essa nessa noite. A minha reação diante da tragédia é essa, irmão. A tragédia veio, eu preciso reagir. E como eu posso reagir? Me entregando completamente nos braços de Deus, porque Ele vai me conduzir de forma correta. Ele vai me dar vitória. Ele vai transformar a minha derrota em vitória, a minha tragédia em bênçãos. O momento de escassez em abundância, meu momento de quebradeira em prosperidade. É assim, irmão, que Deus trabalha. Deus trabalha na minha vida e na tua vida dessa forma, irmãos. Deus trabalhou na vida daquela mulher assim, quando ela procurou as saídas corretas. E nós só temos saídas corretas em Deus, só no Senhor. Só em Deus. Ela procurou o homem de Deus. Quando eu e você nós procuramos o homem de Deus, irmão, ele tem a palavra correta,
ele é instruído por Deus. Antes de você colocar no teu coração a necessidade de vir procurar o De Paula, o bispo, ou procurar algum dos pastores, ou vir falar comigo, eu te digo uma coisa. Deus já sabia que você ia fazer isso. Deus já, de imediatamente, já colocou no meu ou no coração de qualquer um dos outros pastores ou bispo aqui, qual era a tua necessidade e qual era a palavra que ele queria que eu ou o bispo ou qualquer um dos pastores falasse para ti. Deus, ele age assim. Deus, ele vem na minha frente e na tua frente para nos dar a vitória, irmãos. Deus não anda atrás de mim não, Deus anda na minha frente, Deus anda na tua frente. Deus sempre está à frente. Aquilo que você ainda não pensou, Deus já sabe. Ainda não é a minha necessidade, mas vai ser, Deus já sabe. Deus já está providenciando para no momento ele suprir. E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida. É simples assim. Amém ou não? O segundo passo de como eu e você nós podemos transformar as tragédias em vitória é como eu e você nós iremos pedir a Deus. Aí você diz para mim, pô, irmão, e tem essa forma que tem uma forma específica de pedir a Deus? Tem, irmãos. Tem. Deus, ele não quer que você peça de qualquer jeito. Porque Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Não, irmãos. Deus não faz as coisas de qualquer jeito na minha vida, nem na tua vida. Porque eu e você iremos nos direcionar ao Todo-Poderoso para pedir algo de qualquer jeito. Deus quer a minha atenção voltada para Ele. Deus quer a tua atenção voltada para Ele. É isso que Deus está querendo dizer de como eu irei me direcionar a pedir a Deus. E aquela mulher, irmãos, ela foi pedir de uma forma correta. Ela clamou ao homem de Deus, a Eliseu, e ele era um profeta, líder dos profetas de Israel. Ele era um homem que ele ensinava, discipulava outros homens para ser profeta. Era como ele tinha uma escola de mestres, de professores, de pastores, de profetas. E Eliseu, ele tinha essa função em Israel de formar profetas. E ela foi direcionada àquele homem, porque aquele homem, ele representava Deus na terra para a vida dela. Quando eu tenho algum problema, alguma situação que eu preciso, não está no meu alcance, e eu preciso de algumas saídas, eu venho pedir conselho ao meu bispo. Simples assim. E chego aqui, bispo, bom dia. E aí, temos aquele momento de conversa, de intimidade, que o meu bispo é uma pessoa maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida desse homem. Eu tenho 12 para 13 anos que eu caminho com o bispo De Paula. Tem momentos de algo que eu não concordo com ele? Tem, irmãos. Isso é fato, isso é... Ele está me ouvindo, viu? Eu não estou falando escondido não, porque ele está ali na sala me ouvindo. Tem coisas que eu não concordo. Mas eu não concordo, mas depois eu passo a concordar, porque eu vejo que é correto, é de Deus. É situação que naquele momento, para mim, eu não concordo. O texto que nós lemos, no primeiro momento da situação, eu não concordo. Eu acho que não deveria ser assim. E eu, às vezes, até questiono, mas depois eu paro, penso, digo, não, o bispo está correto, eu fui equivocado. Ou então, se não for, a gente entra no bom senso e as coisas se resolvem e é correto. E é bom para mim, é bom para ele. E nós temos um relacionamento maravilhoso. Eu glorifico ao Senhor pela vida do bispo, pela vida da bispa. E eu não tenho tanta intimidade e aproximação assim da bispa como eu tenho com o bispo. Mas eu digo para você, se eu tenho uma necessidade, eu vou à bispa e vai ser
tremendamente como bispo, mas eu tenho esse relacionamento com o bispo de Paula. E o bispo de Paula, eu digo para você com toda a convicção, tem sido instrumento de Deus na minha vida, e eu louvo a Deus pelo bispo de Paula. Que Deus, ele possa abençoar de todas as sortes de bênção a vida desse homem, em saúde, em sabedoria, em anos de vida, para que nós possamos caminhar muitos e muitos anos juntos. E a vida é essa, irmãos. E aquela mulher, ela chega, tem esse diálogo com ele, com o Eliseu, e o Eliseu, ele pega e faz uma pergunta para aquela mulher: como posso ajudá-lo? Eliseu sabia já, irmão, da necessidade dela. Ele era o profeta. Deus, creio que Deus já tinha falado para ele qual era a situação dela, o que ela precisava, porque ele vivia junto com essas pessoas. E ele chega e faz uma pergunta para a mulher: em como posso ajudá-lo? Eliseu já sabia o que ela queria, mas primeiramente, a ela ele fez o pedido, permitindo ela se expressar qual seria a sua necessidade. E precisamos, irmãos, ter objetivos claros e sermos específicos naquilo que nós iremos pedir a Deus. Nós temos que ter objetivos claros e ser específicos. Porque Deus, ele vai agir na minha vida, na tua vida, de forma correta, mas eu preciso ser específico. Eu tenho que dizer o que eu preciso, eu tenho que dizer o que eu sinto. Deus quer me ouvir, Deus quer te ouvir. E Eliseu, naquele momento, ele queria ouvir a mulher, queria que ela expressasse para ele qual seria a sua necessidade, o que ela precisava e o que ela queria. Essa era uma forma da qual Eliseu iria trazer a resposta de Deus para a vida dela. Mas primeiro ele queria. Deus primeiro quer te ouvir. Ele quer que você se expresse. Amém ou não? E o terceiro é que eu e você, querido, nós precisamos reconhecer. Eu preciso reconhecer, você precisa reconhecer o que você tem. Nós precisamos reconhecer o que nós temos diante das circunstâncias, diante das tragédias. O reconhecimento, ele vai agir no atuar de Deus na minha vida e na tua vida, porque Deus quer que nós reconheçamos. Amém ou não? E Eliseu, ele faz uma pergunta para aquela mulher muito clara, muito básica. O que você tem em casa? Olha a pergunta que Eliseu faz para aquela mulher. A mulher, diante da tragédia, ela não tinha nada para pagar, apenas os 2 filhos. Ela disse que não tinha nada, mas ela tinha algo, irmãos. Muitas vezes eu tenho algo, você tem algo. E Deus quer que eu e você, nós usamos aquilo que nós temos para Ele nos abençoar. E é por isso que a palavra de Deus, ela diz que eu e você, nós precisamos reconhecer o que nós temos. Você precisa reconhecer o que você tem. Deus, ele quer te abençoar nessa noite. Deus quer trazer a cura sobre a tua vida. Deus quer trazer uma transformação para a tua vida. O que você tem nesse exato momento para que Deus possa agir na tua vida e na minha vida? Ô irmãos, aqui nesse exato momento eu te digo algo. Eu tenho um elemento que Deus pode usar, Deus pode mudar a minha vida, Deus pode usar a tua vida, que você pode ter esse mesmo elemento e Deus vai agir através desse elemento e mudar a tua história. Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a libertação, Deus vai trazer a bênção, Deus vai trazer aquilo que você precisa nesse momento. Qual é o meu elemento que eu tenho aqui nesse momento? Um copo com água. Um copo com água. É o que eu tenho. E Deus pode usar e pode fazer algo na minha vida através desse copo com água, irmãos. Deus usa
quem quer e como Ele quer e o que Ele quer. Deus pode trazer a cura para uma enfermidade minha através dessa água. Deus pode trazer a cura para a tua vida através de um copo com água. Eliseu perguntou para a mulher: o que você tem em sua casa? No primeiro momento ela disse que não tinha nada. Esse foi o primeiro momento. Mas no segundo momento ela reconheceu que ela tinha algo. Aí ela disse: no primeiro momento não tenho nada. E ela tinha, irmãos. Você tem algo. Onde você está, você tem algo que Deus pode usar e transformar a tua vida aí agora. Deus pode transformar a tua situação aí agora. Deus pode mudar essa zona de azar aí agora. Com o que você tem. Amém ou não? Glória a Deus. Deus pode. Não podemos, irmão, desprezar o que nós temos. Não podemos. Lá em Zacarias 4:10, Zacarias 4:10, eu vou ler esse texto aqui. Abra aí comigo Zacarias. Zacarias 4:10 diz assim, ó: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois essas se alegrarão, e vendo o prumo da mão de Zarababel, esses são os 7 olhos do Senhor, que percorre toda a terra. Os olhos do Senhor, irmão, está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele vê todas as coisas. Os olhos do Senhor, Ele está atento à minha vida e à tua vida. Eu e você, nós não podemos esconder absolutamente nada de Deus, porque os olhos do Senhor, Ele está atentos a mim e a ti. Todas as coisas que eu e você precisamos ou temos, não é oculto aos olhos de Deus. Não é oculto aos olhos de Deus. A chave para a nossa bênção, irmão, é estar conosco. Está nas minhas mãos, está nas tuas mãos. Eu e você, nós temos a chave para a bênção de Deus. E eu vou te falar dois exemplos claros de pessoas que tinham sobre as suas mãos a chave para a bênção. Moisés, ele tinha algo que muitas vezes, quando nós assistimos o filme, e a gente vê as pragas do Egito, e que Moisés pegava aquela vara, era a chave que ele tinha na mão para transformar. Moisés tinha a vara, e Deus usava aquela vara para fazer prodígios diante do povo. Uma outra situação era quando Jesus ele estava ali reunido com os discípulos, e diante de uma multidão de pessoas, 3.000 pessoas, e os discípulos tinham ali 2 pãezinhos e uns peixinhos. E Deus, ele pega aquilo ali, o Senhor Jesus, ele pega aquilo ali que era dos discípulos, e ele faz a multiplicação, e ele alimenta toda aquela multidão. Deus age assim na minha vida e na tua vida, irmãos. É com o que eu e você nós temos. Deus traz a multiplicação em cima daquilo que eu e você temos. Davi, ele não foi diferente, irmãos.
Quando Israel ele estava diante de uma situação, vivendo afrontas de Golias, nas mãos de Davi tinha apenas uma sunda, um estilingue, um badog, como quer que você conheça o nome do negócio. E Deus ele usou aquilo ali para mostrar a Israel, para livrar Israel, tirar aquela tragédia que estava sobre Israel, aquela afronta, aquela ameaça. Diante de tantos homens treinados, adestrados para a guerra, mas Deus usou uma criança. E a criança derruba o gigante, o Golias. Deus aqui, irmão, ele está dizendo que ele não olha para o tamanho, para a capacidade. Não, irmãos. Deus, ele quando quer usar, ele usa o que ele quer e quem ele quer. Deus, ele mudou situações aqui, diversidades. Uma com uma vara, um pedaço de pau, um porrete, que era o que Davi tinha, ou Moisés tinha. Davi com um estilingue, os discípulos com um lanchinho que levava ali. E Deus faz aquela mudança e transforma toda aquela tragédia em vitórias. Deus vai transformar em tua vida, esse pouquinho é o que você tem em vitórias. Deus vai fazer abundância na tua vida com o que você tem. Ô irmãos, é o salário mínimo, Deus vai transformar esse salário mínimo, Deus vai te fazer prosperar com ele. Deus é o Deus das causas impossíveis. A quarta coisa é que eu e você, irmãos, nós precisamos considerar a palavra de Deus, trazer para as nossas vidas uma consideração da palavra de Deus, de como eu pego a palavra de Deus para a minha vida, de como eu vou trazer para dentro de mim a palavra de Deus, de como você vai trazer para a sua vida a palavra de Deus, é você fazer consideração da palavra de Deus, não ser de qualquer jeito, não ser por ser, não ser por apenas uma necessidade, mas você trazer a palavra de Deus para a sua vida, irmão, de uma forma com eficácia, uma forma 100%, que as saídas para a tua vida, é assim que Deus quer para mim e quer para ti, irmãos. E foi assim que aquela mulher fez. Ela ouviu atentamente as instruções do homem de Deus. Ela ouviu, irmão, com muita atenção. Isso é de evidenciar pela sua obediência, irmãos. É você ser obediente à palavra de Deus. Quando o homem de Deus, quando Eliseu, ele deu as coordenadas, ele deu os comandos para aquela mulher, ela não fez questionamentos. Ela ouviu atentamente a palavra do homem de Deus. Ela não colocou interrogação ou vírgula ou ponto. Não, irmãos. Ela trouxe para si e obedeceu. Nós precisamos fazer as considerações corretas para a palavra de Deus, para que eu e você nós possamos ser abençoados. E aquela mulher, ela foi abençoada porque ela ouviu atentamente a palavra de Deus. Ela fez as considerações corretas para a vida dela. E muitas vezes, querido, nós pedimos a Deus, mas não conseguimos ouvir as instruções. Suas instruções foram muito específicas. O sucesso vem, irmãos, através do ouvir, e ouvir atentamente a palavra de Deus. Um outro exemplo de como eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus, a gente pega o livro de Josué e conta a história de Josué, que quando Moisés morre, Deus passa toda aquela responsabilidade para Josué. Mas lá em Josué 1, capítulo 1 de Josué, no versículo 8, abra aí comigo, para você entender como eu e você nós precisamos fazer as considerações corretas da palavra de Deus.
Josué 1:8. Olha como vem as instruções de Deus para a vida de Josué, porque o Senhor, ele queria colocar Josué como um vitorioso, não como um homem que estava à frente de uma responsabilidade, à frente de um exército, à frente de uma nação, como um homem derrotado. Deus queria que Josué permanecesse vitorioso, e para que ele permanecesse vitorioso, ele precisaria de algo, e esse algo eu e você também precisamos. Olha as instruções do Senhor para a vida de Josué, e ele diz: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque tão somente prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmão, não tem como eu prosperar, não tem como eu ser bem-sucedido se eu não estou atentamente na palavra do Senhor, vivendo e obedecendo às instruções de Deus para a minha vida. Isso trouxe a vitória para a vida daquela mulher, porque ela atentamente ouviu as instruções e foi praticá-las. E Deus agiu na vida dela, Deus mudou o cenário dela, Deus mudou a tragédia, Deus mudou aquela situação, e ela se tornou vitoriosa. E assim Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Mas para que isso aconteça, irmão, nós temos que seguir exemplos. Nós precisamos considerar a palavra de Deus, nós precisamos atentamente ouvir a palavra do Senhor. Amém ou não? E a quinta coisa, de como eu e você, nós precisamos fazer para transformar as tragédias em vitórias, coloque em prática as instruções. A quarta coisa foi considerar a palavra, ouvir atentamente. E a segunda, colocar em prática as instruções. Essa mulher colocou em prática as instruções. Davi colocou em prática as instruções. Josafá colocou em prática as instruções. Moisés colocou em prática as instruções. Josué colocou em prática as instruções. E todos eles tiveram vitória sobre as suas tragédias. E se eu e você nós não colocamos em prática as instruções, irmão, que vem de Deus, irmãos, pode ter certeza que é só derrota. Mas quando eu e você nós colocamos em prática, Deus, ele vai nos abençoar tremendamente em nome de Jesus. Mas como nós somos filhos de Deus, vivemos na palavra e nós temos pessoas que nos ensinam, nós seremos obedientes à palavra de Deus e colocaremos sempre em nome de Jesus em prática. Amém ou não? Aleluia. E ela fez o que o homem de Deus lhe disse. Olha que coisa tremenda, né? Isso é muito difícil, irmãos. No primeiro momento é muito difícil, às vezes, a obedecer às instruções, colocar em prática as instruções. No primeiro momento foi difícil. Ela ouviu, mas aqui onde, podemos dizer, onde a borracha encontra a estrada, talvez tenha sido constrangedor. Não é verdade? Tem sido constrangedor para ela, sair aos seus vizinhos para pedir algo emprestado, pedir vasilha emprestada. Mas sobre ela, queridos, estava um comando, há uma palavra que ela precisaria praticar as instruções. E as instruções do profeta foi: vá aos seus vizinhos, tome vasilhas emprestadas. E ele ainda diz, não poucas. E a gente sair para pedir algo emprestado a vizinho é constrangedor, é ou não é, irmãos? É muito constrangedor. Particularmente eu tenho um pé atrás, eu não gosto. Eu sinto constrangido pedir algo emprestado. Muito constrangedor, eu acho. E naquele momento, era a saída de Deus para a vida dela, irmãos. Era constrangedor? Era, mas Deus queria dar a bênção para ela, e ela teria que fazer isso.
E há momentos que nós precisamos fazer e iremos fazer. Mesmo sentindo constrangido, mas a gente diz, ô irmão, me perdoe, mas é porque eu preciso, olha, estou vivendo essa situação aqui, mas... E a coisa vai fluir. E ela foi, pediu vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Ela colocou em prática as instruções. E a primeira foi pedir vasilhas, e não poucas. Eu creio que aquela casa ficou cheia de vasilhas. E naquela época, as vasilhas eram de barros. Era feito de barros. Não é? Olha, 60 litros. E ela pegou muitas vasilhas emprestadas com os filhos. E ela, passo a passo, ela fez segundo a instrução que o homem de Deus fez, para que a bênção do Senhor alcançasse a vida dela. Ela foi aos vizinhos, ela pediu vasilhas, pegou as vasilhas, pegou os vasos, fechou a porta, derramou o óleo, passo a passo do que o homem de Deus fez. Ela pediu as vasilhas, entrou com os seus filhos para casa, depois de ter recolhido todas as vasilhas, fechou a porta, e aí começou o processo do agir de Deus na vida dela. Começou a bênção de Deus se manifestando na vida dela. Ela obedecia de uma forma sobrenatural. Recipientes vazios foram muitos que ela conseguiu, ela conquistou, ela tomou emprestado. E era vasos, irmãos, vazio, era necessário ser muitos vasos e vazios. E muitas vezes, queridos, eu e você precisamos ser semelhante a esses vasos, nos desvaziar para nos encher de um azeite novo, de uma nova unção. Os vasos que Deus queria agir na vida dela eram vasos vazios, e nós precisamos, eu e você somos vasos que Deus quer encher, Deus quer usar, mas nós precisamos de esvaziar de algumas coisas, do nosso eu, do nosso ego, dos nossos achismos, das nossas crenças, das nossas religiosidades, para que Deus possa ele olhar e ver que está vazio e poder encher. Deus não vai encher algo que já está cheio. Deus precisa encher algo que está vazio. E ela recolheu aqueles vasos vazios. E Deus começou a trabalhar e encher aqueles vasos. E Deus vai começar a encher a minha vida e a tua vida aí onde você está nessa noite. É momento de eu e você nós podermos nos desvaziar de algumas coisas. Nós precisamos estar com os nossos vasos vazios. Aquele azeite que foi derramado ontem, irmãos, já é velho. Esvazie dele agora. Permita que Deus coloque um azeite novo aí nesse vaso. Você precisa de algo novo, você precisa de um azeite novo, você precisa de uma unção nova. Olha um exemplo, quando o povo de Israel ele estava no deserto e que o povo clamou por alimento, Deus ele mandou o maná. E o maná ele vinha todas as manhãs. E interessante que aquele maná que caía hoje, irmãos, não servia para amanhã. Amanhã ele estava fora da validade, estava vencido, estava com cheiros ruins, não servia para alimentação. O povo que desobedeceu a ordem de Moisés e guardava aquele ali, achando que no amanhã não ia ter essa provisão de Deus, aquela coisa estava ali fedendo, não prestava mais. A unção que Deus derramou hoje na tua vida, irmão, é para você usar ela hoje. Esse óleo que está na tua vida, ele é para hoje, é para você usar hoje, é para você usar hoje.
esvazie os seus vasos agora, porque Deus vai derramar algo novo na tua vida nessa noite. Deus já começou a estar derramando na minha e na tua vida esse azeite novo. Deus, ele começou a encher aqueles vasos. E Deus está enchendo o meu e o seu nessa noite, em nome de Jesus. Nós precisamos de algo, irmãos. Algo novo. Amém ou não? A abundância de Deus, irmão, vem sobre a minha vida e sobre a tua vida diante das nossas obediências às palavras, ao comando, às instruções de Deus para as nossas vidas. Amém ou não? A sexta coisa que Deus quer agir na minha vida e agir na tua vida é retornar quando eu e você nós desviamos das instruções. É retornar para mais instruções de Deus. Ela não se tornou, aquela mulher, ela não se tornou, após o sucesso, ela teve uma grande abundância, mas ela teve o cuidado de continuar buscando a Deus. Quando aquela mulher ela recebeu o suprimento, recebeu a abundância, recebeu a bênção, ela não paralisou ali, ela permaneceu diante das instruções para manter o que Deus tinha dado para a vida dela e continuar, irmãos, porque ela precisaria permanecer, sobreviver toda a sua vida. E eu e você, irmãos, nós precisamos permanecer e buscar cada dia novas instruções de Deus para as nossas vidas. Cada dia Deus tem uma instrução nova, cada dia Deus tem uma palavra nova, cada dia Deus tem um alimento espiritual novo, cada dia Deus tem um direcionamento novo para a minha vida, para a tua vida. Deus sempre ele se prontifica em trazer algo novo para as nossas vidas. Deus ele sempre está pronto em renovar a nossa unção, renovar aquilo que ele deu sobre a nossa vida. Aquele óleo, ele precisa ser renovado todos os dias. Porque nós precisamos todos os dias de algo novo para as nossas vidas, para permanecermos. Aquela mulher ela já tinha recebido a abundância de Deus, a provisão de Deus. As vasilhas já estavam todas cheias. Ela sabia que ela precisaria se manter na dependência de Deus. Apesar de Deus já ter suprido aquela necessidade, mas aquilo era provisório. Ela sabia que ela, para permanecer, ela precisaria de se manter, irmãos, na dependência de Deus. Quando eu e você, nós permanecemos todos os dias na dependência de Deus, irmãos, Deus ele age de uma forma nas nossas vidas, irmãos, que é surpreendente. Deus ele gosta de nos surpreender, mas Deus nos surpreende quando ele vê que eu e você, nós vivemos na dependência dele. Nós nos tornamos dependentes de Deus. Em tudo o que façamos, nós precisamos depender de Deus. Deus, o ar que eu respiro, eu preciso do Senhor. O ar que eu respiro, oh Senhor, é o oxigênio, meu oxigênio é o teu Espírito, é o Senhor. Eu preciso isso para a minha vida. Ah, Senhor, tudo na minha vida, eu preciso da dependência total e completa de Deus. Amém ou não? E a sétima coisa, para a gente orarmos, é receber as bênçãos de Deus, é saber receber as bênçãos de Deus.
A abundância de Deus, irmão, para a vida daquela mulher, a sua necessidade naquele momento era pagar as dívidas. Essa era a necessidade que ela tinha. Era pagar aquelas dívidas e se tornar livre dos credores que queriam levar os seus filhos como escravos, como servos. E mudar aquele cenário da vida dela. Ela conquistou isso e muito mais. Deus responde às nossas orações como mais do que ela precisava. Em Efésios 3:20, vamos abrir a palavra aí por gentileza, em Efésios 3:20. Olha o que a palavra do Senhor diz em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, irmão, Deus, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, que pensamos ou pedimos. Deus, ele é poderoso e ele vai fazer, irmãos. A abundância de Deus, ela vem sobre as nossas vidas dessa forma. Quando eu e você, nós pedimos, cremos, Deus, ele vai superabundar sobre as nossas vidas e nós veremos o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Um exemplo rápido, prático, foi quando Salomão, ele pediu a Deus, e ele foi tão prudente no pedir a Deus, que ele pediu o quê? Sabedoria. Ele não pediu a Deus que tirasse os inimigos, que ferisse aqueles que aborrecia, mas ele pediu a Deus sabedoria para saber lidar com o povo, e com sabedoria direcionar o povo que Deus tinha confiado às mãos dele. E Deus o abençoou de uma forma tremenda, que a palavra de Deus diz que em toda a terra não se viu um homem tão sábio como Salomão. E Deus, querido, ele quer fazer assim na minha vida e na tua vida. É quando nós sabemos receber as bênçãos do Senhor. Amém? Eu queria que você, onde você está, você pudesse fechar os teus olhos. A gente vai estar encerrando essa ministração aqui e eu quero orar contigo. Eu queria que você fizesse semelhante a essa mulher. Ela falou diante do profeta que ela não tinha nada em casa, mas ela, de fato, ela tinha algo. Em segundo momento, ela reconheceu o que ela tinha. E eu queria que você pegasse algo que você tenha em casa. Não sei se você está com um copo com água. Eu não sei se você está com um frasquinho de óleo ungido. Ou se você não tiver um frasquinho de óleo ungido, pegue um pouquinho de azeite doce e bote em um cálice. Algo semelhante. Eu vou orar por você e você vai usar. E a mesma unção de Deus que estava sobre a vida de Eliseu, que foi derramada sobre a vida daquela mulher, nessa noite vai ser derramada sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu irei orar e profetizar sobre a tua vida e você vai crer e você vai ver o milagre de Deus. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é a cura, eu não sei se é um emprego, se é a porta de emprego. Pegue a sua carteira, você vai ungir com esse óleo e eu vou orar por você e você vai ver o agir de Deus na tua vida nessa noite, o derramar do azeite de Deus na tua vida, na tua casa nessa noite em nome de Jesus, amém? Pegue aí algo que você fez, amém? Aleluias. E eu vou orar agora contigo. Eu queria que você fechasse teus olhos onde você está e você com fé, irmãos, e com obediência à palavra de Deus, você vai fazer semelhante àquela mulher e você vai ver o mover de Deus na tua vida nessa noite em nome de Jesus, amém? Levante algo que você pegou, se é um copo com água, se é o óleo, se é o azeite doce que você pegou na sua cozinha, algo que você pegou, algum elemento, e Deus vai operar na tua vida através desse elemento. Deus, na autoridade do nome de Jesus, meu Pai,
Eu oro, Deus, por esse elemento, Senhor, que está na mão do teu filho ou da tua filha nessa noite. Deus, e eu te clamo assim, Deus, como aquela mulher foi até Eliseu, meu Pai. E Eliseu, Deus, não por si, mas ele clamou ao Senhor, porque a confiança de Eliseu estava no Senhor, e o agir do Senhor veio sobre a vida de Eliseu, abençoar e transformar a vida daquela mulher. Deus, e nessa mesma fé, Deus, nessa mesma proporção de fé, eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos nessa noite, meu Pai, que apresenta esse elemento, Deus. E eu verei, Deus, o teu agir, Deus, eu verei a provisão de ti, Deus, vir sobre a vida dessa pessoa. Deus, se essa água, Deus, ela vai ser transformada em um remédio, Deus. Um remédio, Deus, onde ser ingerido, meu Pai, ele vai transformar a vida, vai transformar a cura, vai arrancar toda a enfermidade, todo o mal-estar, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo assim, Deus, e eu creio porque o Senhor age, Deus. O Senhor é um Deus, meu Pai, que é um Deus de provisão, meu Pai. E eu creio assim, Senhor, e eu verei o teu agir. Meu Pai, se esse óleo, Deus, onde ela usar, Deus, onde ela tocar, Deus, portas se abrirão, Deus. Oh, Deus, onde ela ungir, Deus, com esse óleo, meu Pai, o Senhor vai entrar em providência, o Senhor vai agir, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai trazer salvação, transformação. Oh, Deus, em nome de Jesus, o teu agir nessa noite na vida dessa pessoa, meu Pai, eu profetizo assim, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu creio, Deus. E assim seja, meu Pai, porque a tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. E eu ligo nessa noite, meu Pai, a tua provisão na vida do meu irmão, da minha irmã nessa noite. Assim, Deus, eu creio em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode tomar da sua água. Você pode usar o seu óleo, unja a sua carteira profissional, usa aquele diagnóstico que deu contrário ao que você esperava, unja a tua vida, unja a tua enfermidade, e você vai ver que Deus nessa noite, Ele vai trazer a cura, vai ser derramada sobre a tua vida. A mesma proporção de fé que estava sobre a vida de Eliseu, está sobre a minha vida, e eu transfiro em nome de Jesus para a tua vida nessa noite, e receba a porção em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. E agora nós iremos ter um momento de oração, onde o bispo vai estar orando pelos pedidos, amém? Deus abençoe, e que você possa ser tremendamente abençoado através dessa palavra e das orações em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, obrigado. Se melhorar, melhora e vira festa, viu? Uai, bispo, fazendo festa no meio da pandemia, exatamente. Fazer festa quando todo mundo faz, até quem não é crente faz. Nós fazemos festa quando não tem ambiente, não tem espaço, não tem nada para fazer festa. E tem uns dito popular que ele é muito estranho, sabia? E que eu detesto quando a pessoa fala, se melhorar mais, estraga. Vem cá, olha o que você está profetizando. Se melhorar, ou seja, já está bom. Se melhorar mais, estraga, quer dizer que se Deus abençoar você e melhorar mais, vai estragar? Então não tem Deus no seu negócio. Porque se melhorar mais, o mais pode acontecer é virar festa. Sim ou não? Pois é. Então preste atenção. Nós vamos orar pelos nossos pedidos, por cada um daqueles que me enviaram mais cedo, os pedidos de oração estão aqui. Mas antes eu quero mandar um abraço especial aqui, o pessoal mais novo que está nos ouvindo diariamente. A Adriana Soares, Deus abençoe você. A Cátia Nascimento, a Rô Lima, primeira vez, Rô. Deus abençoe você, amiga. Obrigado pelo seu carinho. Sandra Souza já está conosco. Obrigado, Sandrinha. Deus abençoe você. A Marli Santana, a Thaís, a Patrícia, a Adriana, a Suzana, a Josimeire, a Fernanda Fernandes, a Letícia,
a Iris Paula, a Silvana, a Sandra, a Fátima, a Carol, lá de Goiânia, a Dona Ivone, a Dirlene, a Tati, a Evelyn, a Marta Cristina, a Veruza Lopes, Cristina Souza, Jamile Bispo, Jane Maria, Fernando Carvalho, Edinaldo Soares, Luciana Lopes, a Maria Rita, o Diogo. Deus abençoe vocês. E tem as outras pessoas também, a Maiane, o Orlando, a Eliane Melo, o Cleison, a Mara, a Rosália, o seu Carlos, a Tereza, a Iraci, a Ivane, o Luiz, a Edjane, a Manu, a Júlia, pastor Toinho, a Eliane Virgens, pastora Raquel, pastor Miller Carvalho. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho uma boa notícia a dar a vocês. Aliás, estava falando com o pastor Adailson, né? As nossas loucuras. Hoje nós terminamos de negociar o material nosso, ou seja, a aparelhagem de som da nossa rádio. Agora não tem volta mais. Até máximo dia 15 de agosto, toda a aparelhagem já vai estar aqui e já estaremos instalando. Já estaremos ajustando a sala, já revestindo, já compramos até a máquina de ar-condicionado que vai estar lá na sala diariamente. Nós mudamos um pouquinho o projeto, vai ter a sala onde vai funcionar a rádio, e junto dessa sala, no momento em que a programação ela vai estar exclusivamente pelo computador, canções, músicas e assim por diante, ou seja, porque há um momento em que não haverá apresentação, mas vai estar tocando músicas que você pede e a gente vai colocando essas canções através do computador. E aí então, na mesma sala, nós estaremos montando o nosso estúdio para gravar as vinhetas, para gravar as lives, para gravar também as vinhetas que vão para o Facebook, que vai para o YouTube também, e palavras rápidas, ministrações rápidas. E vai funcionar muito simples. Nós já estamos ajustando, o Tássio possivelmente virá para trabalhar conosco, para tomar conta dessa área, da área técnica nossa. Estamos trabalhando nisso, ajustando as coisas nesse sentido. Deus vai ser muito generoso conosco. E aí, então, o que vai acontecer? Então, o pastor Miller aí, a pastora Raquel, precisam de uma vinheta para o curso de casais, ou querem fazer uma ministração rápida. Aí vai ligar para a Andrine vai agendar já com o nosso técnico, e aí no horário certo que ajusta para um e para outro e tudo, vem cá, já vai estar o estúdio nosso ali, vai entrar lá na nossa sala e fazer a gravação. Olha que chique, gente, olha que chique o negócio, hein? Estamos, avançando. Isso é porque nós estamos na pandemia, imagina se nós não estivéssemos, né? Então nós já estamos preparando as coisas todas. Já saiu o projeto, já saiu do papel, porque a aparelhagem já está compra. E para pagar nós precisamos que o Todo-Poderoso nos abençoe através da sua vida, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a oferta especial da rádio. Então nós precisamos muito que você seja generoso para com essa obra, generosidade que vai redundar em bênçãos para a sua vida, ok? E aí logo nós já estaremos 24 horas, aonde você, bispo, eu moro aqui em Goiânia, você vai ouvir 24 horas a rádio, seu nome vai ser citado, você ao invés de ouvir as rádios daí de Goiânia, você vai ouvir a rádio Hellbot, ou seja, a nossa rádio, e você vai simplesmente através do seu celular, você manda um áudiozinho aqui ou manda pelo zap, a gente recebe o seu pedido de música, de aniversário, de recado, e vai sair, você vai ouvir perfeitamente aí, vai ouvir perfeitamente, ok? Então a rádio, ou seja, vai ser na sua mão, aonde você estiver, através do seu celular, através do seu tablet e através do seu computador. Vamos orar agora então em nome de Jesus. Vamos orar agora. O primeiro pedido veio da Suzana, né? Da Suzana Adriana. Os pedidos dela, pela saúde, pelos seus filhos e pela vida profissional.
Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, mas agora estamos especificamente diante do Senhor pela causa da Adriana. Que o Senhor traga perfeição na sua saúde, que ela esteja completamente curada, sarada. Mas não só isso, que o Senhor ponha as mãos sobre os seus filhos, que sejam guardados, protegidos, meu Pai, e que o Senhor possa dar a ele espíritos de obediência, e que o Senhor possa abençoar a vida profissional dela. Ela está ocupando um cargo de gerência naquela empresa, Senhor, italiana, que a mão do Senhor esteja sobre ela para guardá-la, protegê-la, abençoá-la e levar a produção que ela necessita e que ela precisa. Deus, é isso que eu te peço agora de todo o coração em nome de Jesus. E eu oro também pela Céia. Estou diante do Senhor pela vida da Céia. Que haja libertação, meu Pai, na vida dos irmãos dela, que eles possam, meu Pai, vir para a sua presença, que haja unidade, que haja amor entre eles, que esse espírito de intriga, de briga, de contenda, desapareça de cima deles, meu Pai, toda a opressão seja arrancada e seja tirada, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro ainda, meu Pai, pela Mônica. Senhor, abra as portas do trabalho. Ela tem pedido já há algum tempo ao Senhor, e nós temos insistido, e mais uma vez eu estou diante do Senhor pela vida dela. Abra as portas de trabalho, abra as portas do seu emprego. Não só isso, mas ainda este ano um milagre aconteça, meu Pai, indiferente de pandemia, e que a causa dela na justiça seja aceita pelo Senhor e tenha o sim, e que ela possa receber, meu Pai, os valores que lhe é devido, meu Deus, e que o Senhor possa abrir uma grande porta, um grande contrato pela DH8, meu Pai. Oh, meu Deus, põe a sua mão, que é a banda dos filhos, meu Deus, do Leonardo, juntamente, meu Pai. Os seus filhos estão, Senhor, clamando ao Senhor por esta porta. Oh, meu Deus, põe a sua mão e abençoa a DH8, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro ainda, meu Pai, de todo o coração, pelos pedidos da Fátima Fonseca, que haja restauração no seu casamento. Dê sabedoria a essa mulher. Coloque, meu Pai, nos seus lábios as palavras certas. Meu Deus, coloca as atitudes certas, que ela possa calar na hora certa e falar na hora certa, para que esse casamento seja restaurado, restabelecido, meu Deus. E eu oro ainda, meu Pai, que haja proteção e direcionamento para o Mateus e para a Gabriela, que são os seus filhos. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Oramos ainda pela Carsen, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Meu Pai, alguns estão em São Paulo, outros estão, meu Pai, lá em Minas Gerais, outros estão, meu Deus, lá no Espírito Santo, que o Senhor possa encontrá-los, mas abre as portas também na sua empresa, meu Pai, novos contratos, já, meu Deus, abre estas portas, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa noite ainda, pela saúde do Douglas lá em Goiânia. Senhor, eu repreendo agora, eu repreendo toda a força maligna, meu Deus, que tem se levantado contra a saúde dele. Eu não aceito, meu Pai. Senhor, ele tem dado tontura, meu Pai, confusão mental, falta de foco. Eu repreendo isso na mente dele, na alma dele, no espírito. Senhor Deus, e que toda a ação na musculatura dele que está gerando dores seja repreendida agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu repreendo também a gordura, Senhor, que está em 3º grau no fígado dele, seja tirado, seja arrancado, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, e toda infecção nos rins seja tirada agora completamente. Eu ministro a cura. Anjo de Deus que anda comigo, toca nos rins, toca no fígado, toca na mente, toca na coluna desse homem, restaura por completo. É isso que eu quero em nome de Jesus. E eu oro ainda pelo pequeno Romeu.
Solta a língua dele, libera, meu Pai, que ele fale normalmente essa semana. Eu profetizo, anjo de Deus, desenrola a língua desse garoto e ponha ele para falar na normalidade do Espírito Santo. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Meu Deus, e eu oro ainda, meu Deus, pelos pedidos da Silvana, que o Senhor possa abençoar, que ela possa crescer espiritualmente, que ela avance, que ela possa ler mais, orar mais, estar perto do Senhor. Mas não só isso, que o Senhor possa trabalhar na sua vida sentimental, colocando o ungido de Deus, colocando a pessoa que o Senhor separou e preparou para ela. Meu Deus, eu repreendo a tristeza emocional afetiva, que haja alegria do Espírito Santo no relacionamento, ó Deus, e que o Senhor possa abençoar o seu trabalho, um trabalho próspero, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos ainda pelos pedidos do Paulão. Meu Pai, ele pede ainda que seja reforçado os pedidos, meu Deus, da sua esposa Mônica. Que o Senhor possa encontrar, meu Pai, para abrir as portas do emprego, para abrir as portas da DH8 e que ele possa receber, meu Pai, os direitos trabalhistas. Senhor, e eu quero te pedir ainda pelo Paulão, que haja, meu Pai, crescimento na sua área financeira, para que tenha liberdade financeira para fazer os investimentos. Mas não só isso, que haja equilíbrio no seu mundo emocional, estabilidade na sua saúde física, saúde plena, em nome de Jesus. Ó Jesus Cristo, nós oramos ainda pela Marijara, que o Espírito do Senhor possa vir sobre ela agora. Eu repreendo todo espírito, toda ação que está agindo, meu Deus, no seu filho, que leva, meu Deus, a querer distanciamento. Nós sabemos que adolescente não é fácil, passa por fases, acha que a mãe é chata, que pai é chato, e não quer conversa, não quer estar perto. Isso tem feito muito mal, mas eu repreendo isso agora, esse espírito de confusão, de intriga, de desavença, esse espírito que leva a esse distanciamento, eu repreendo na vida dessa mulher agora, na vida desse garoto. Eu digo, haja paz nessa casa, haja paz nessa família, em nome de Jesus. Senhor, eu oro ainda pelos pedidos, meu Pai, da Sandra, que o Senhor possa abrir as portas de trabalho para o seu filho Guilherme, que trabalha na área de engenharia. Encontra com ele, meu Deus, encontra com ele, abra as portas, meu Deus, em nome de Jesus. E eu oro pela dona Zuleika, sua mãe, que o Senhor possa colocar as mãos na sua saúde, meu Deus, física, em nome de Jesus, e que o Senhor possa preparar o varão valoroso, meu Pai, aquele que vem da sua face, que vem do seu coração. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro ainda pelo Diogo, marido, Senhor, de Aline Paula, que é minha sobrinha lá em Goiânia, que o Senhor possa colocar a sua mão. Ele trabalha de Uber. Eu repreendo todo espírito de roubo, de latrocínio. Senhor, eu repreendo, meu Pai, toda força maligna que possa colocar Covid, porque ele pega cliente, não sabe quem está infectado, mas que o Senhor possa guardar o Diogo, proteger o Diogo, e que nós profetizamos que no meio desse tempo agora, ele vai prosperar, vai crescer na sua área financeira. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. E eu oro ainda pela Maria Rita, que haja a cura do câncer, meu Pai. Eu repreendo esse câncer. Diariamente nós estamos orando, diariamente estamos repreendendo. E hoje é mais um dia. Eu estou diante do Senhor pela vida dela. Eu quero ver a cura dessa mulher. Nós vamos dar glória ao Senhor. Nós vamos te exaltar por ver o milagre do Senhor. E que o Senhor possa dar forças a ela para encarar, meu Pai, cada momento, cada instante, meu Pai. Ela está fazendo quimioterapia. Que o Senhor possa colocar as mãos na vida dela e fortalecê-la, meu Deus. E põe a mão, Senhor, na saúde da sua família, que possa ser guardada e protegida em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro ainda de todo o coração pela vida de Thaís, meu Pai, pela vida do Fábio. Encontra com ele e dê a vitória. Senhor, pelo emprego que ela tanto busca, meu Pai, pela sua mãe Amélia, meu Deus, pela sua aposentadoria, pela libertação do seu pai Lorival, Senhor, e pelo Jorginho e pela Júlia. Põe a sua mão nos alvos da Thaís. É isso que eu te peço, ó Deus, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.
Que Deus abençoe vocês, e os guarde e o livre de todo mal. Vocês que mandaram seus pedidos de oração. E eu quero orar pela sua quinta-feira agora, pela sexta, sábado e domingo. Que a mão do Senhor possa abençoá-los. Que a mão do Senhor possa guardá-los, possa protegê-los e possa livrá-los de todo mal, em nome de Jesus. Pai Santo, põe a sua mão. Põe a sua mão. Espírito Santo, que cada um que está ligado conosco seja guardado nessa quinta-feira, na sexta, sábado e domingo, cada dia, cada hora, cada instante, que a unção de Deus, como foi ministrado, seja renovada na vida de cada um agora, que o Espírito do Senhor desça sobre eles, para guardá-los, para protegê-los, para livrá-los de todo o mal. Guarda a entrada, guarda a saída, livra, meu Pai, da bala perdida, livra do ladrão, livra do assaltante, que essa pandemia, que esse mal, meu Deus, que esse vírus não encontre nenhum mais, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Deus abençoe você e até domingo, às 18 horas, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Obrigado.